Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa homilia diária, neste dia em que nós celebramos a terça-feira da terceira semana da Páscoa. No dia de hoje nós celebramos a festa de São Filipe e São Tiago Menor, dois apóstolos. Ouçamos com fé e com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, duas coisas muito importantes sobre o Evangelho de hoje, desta festa de São Filipe e de São Tiago. A primeira delas é a afirmação de Jesus que aquele que acredita nele fará obras ainda maiores que as suas. E isso fica comprovado na leitura dos Atos dos Apóstolos, livro que está nos acompanhando durante todo este período pascal, onde nós vemos os discípulos realizando obras ainda maiores do que aquelas realizadas por Jesus. Um exemplo claro é a cura que acontece através simplesmente da sombra de Pedro. Se nós lemos nos Evangelhos, nós não vemos que a sombra de Jesus curou alguém, mas nos Atos dos Apóstolos nós vemos que isso aconteceu, ou seja, os apóstolos que realizam as obras não por si próprios, mas com a graça de Deus, mas que realizam obras ainda maiores. Mas por quê conseguem fazer isso? Porque acreditam em Jesus, porque são enviados pelo próprio Jesus. Assim também nós, discípulos de hoje, faremos obras ainda maiores do que a de Jesus, se acreditarmos nele, se confiarmos sempre nele, se nos colocarmos à sua disposição como canais da sua graça. Porque por nós mesmos não podemos fazer muita coisa, mas com a graça de Deus, confiando em Deus, faremos obras ainda maiores. Confiando também em Deus, receberemos dele a graça de que nós necessitamos. E é o próprio Jesus que nos garante isso. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Portanto, meus irmãos, aquilo que precisamos de Deus, peçamos com fé e peçamos que nos seja concedido a graça sempre, segundo a vontade de Deus. Se nós pedirmos com fé e confiarmos na santa vontade de Deus, nós poderemos experimentar a graça e o milagre acontecendo na nossa vida. Que o Cristo ressuscitado nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.